Durante quase 2 anos, uma mãe foi impedida de ter contato com o próprio filho por obra de um poder do Estado que tem atribuição constitucional de fazer justiça. Quando o bebê estava prestes a completar 1 ano, o Conselho Tutelar bateu na casa de Liliane por causa de uma denúncia de maus tratos. Não era maltratado. Pelo contrário, o menino era gordo, coisa mais linda. O papel fala que eu era meretriz, várias coisas, sabe? Que eu também usava droga. Só se deu conta de que o filho lhe seria tirado quando foi trazido aqui para este abrigo. A reação dela foi agarrar-se ao bebê. Durante 6 horas, de 1 da tarde às 7 da noite, cercada por policiais, ela se manteve encolhida em frente ao portão com o garoto junto ao corpo. Na hora que eu entrei, tinha lá aquele monte de criança. Eu tive que deixar ele no berço e sair andando. No dia seguinte, ela implorou a uma funcionária para ver o filho. Ela só me mostrava ele pela janela só do abrigo. Até o dia em que nem pela janela ela conseguiu. Aí quando foi perto do Natal, eu fui lá ver ele, que era dia de eu ver ele. Ele já não estava mais lá. Eu perguntei cadê meu filho, ela falou assim, a família veio buscar ele aqui. Queria saber do meu filho, ninguém me falava. Eu abri as portas para poder conversar com ele. Ninguém informava onde estava o seu filho? Ninguém. Você não sabia onde ele estava? Ficou 1 ano e pouco escondido de mim. Todos diziam o mesmo. Eles me humilhavam, falavam que estava com a família muito poderosa, que eu não ia pegar de volta. Dizem que foi o Ministério Público de São Paulo que pediu que o filho de Liliane fosse tirado dela após a denúncia falsa de maus tratos. E que o juiz apenas acolheu o pedido e encaminhou o garoto para um abrigo. Como ficaria comprovado depois, a denúncia era falsa. Eu perdi o primeiro andar dele, eu perdi a primeira palavrinha dele, né? Eu perdi tudo. Você está fazendo um coraçãozinho aqui, você percebeu? Eu tô. Olha aqui, o fio do microfone. É o coração dele. Você tá aí dentro. Tô. O coração dele é grande. Uma família pobre tem os 5 filhos tirados de casa e entregues para adoção. Tudo feito em tempo recorde, de um dia para o outro, e sem que os pais pudessem se defender. Silvânia e Gerôncio viviam assim. Ele vendendo o dia de serviço pesado na enxada para não deixar faltar comida em casa. Todos os filhos meus que nasceu foi festa. Festa, caixa de foguete, galinha e carne assada, tudo, calabresa, tudo. Ela cuidando da casa. Mas o pai também dava atenção aí? Não, quando eu botei aqui na escola, aí Gerôncio vinha buscar. Vinha usar reunião, sempre comparecia às reuniões. Não tinha um dia que eles não vinham assim aqui na casa do pai. Não tinha um dia. Quando era assim, eles iam para a escola, quando era meio-dia chegava, corriam para aqui, ele dava banho, ele botava perfume nos meninos. Os 4 avós também ajudavam. Mas no dia 13 de maio do ano passado, a história dessa família começou a mudar. A caçula, de 2 meses de idade, única menina dos 5 filhos, foi a primeira a ser levada por ordem da Justiça de Monte Santo. 2 semanas depois, o sofrimento aumentou. Estava em casa. 2 semanas depois? 2 semanas depois. Estava em casa, de repente estava lavando as roupas deles, né? De repente chegou esse carro. Eu pensei que ele ia trazer minha menina de volta. Eram 2 policiais e uma escrivã para cumprir nova ordem do juiz. Levar os outros 4 meninos. O Ricardo, tu sabe, correu lá por dentro, pulou no macete, pulou lá por cima, correu lá pra cada mãe, lá pra riba. Meu filho, mas vai chegar, mãe, me esconda. Me esconda que eu não quero ir, não. A rua toda ficou chocada naquela noite. Foi uma noite de terror. Ainda hoje eu não gosto de lembrar, não. Eu ainda hoje tenho sentimento por isso. Os policiais disseram alguma coisa pra você? Não disseram não, se nós impedíssemos, nós ia preso, eu o pai. Que era a ordem do juiz. Os filhos de Gerôncio e Silvânia foram dados para 4 casais de São Paulo.
Para retirar as crianças de Monte Santo, o juiz se baseou em relatórios que se contradizem. Crianças, quando são maltratadas, geralmente elas têm mau comportamento, né? De agressividade ou viver chorando. E eles não aparentavam nada disso, não chegavam machucados de jeito nenhum, porque eles eram bem cuidados. Desesperado, Gerôncio procurava o conselho tutelar para saber do paradeiro dos filhos. Nunca conseguiu uma notícia e acabou desacatando as conselheiras. Foi preso e passou 3 semanas na cadeia. Os pais dele tiveram que vender a casa para pagar a fiança de R$5.000. Hoje, moram de favor. Eram muito apegados a senhora, os seus netos? Mandava comprar pão, ele ia, o bichinho. Era muito Não apegado. gosto nem de me lembrar, viu? Gosto muito deles. Os 4 avós conviviam com as crianças, mas nenhum deles foi ouvido no processo. Ô, dona Perpétua, a senhora sofre muito quando se lembra dos seus netos? Tenho foto de todos aí. Hein? Tenho foto deles todos. No meu álbum. Já faz 1 ano e 4 meses. Eles fazem muita falta pra você? Oh, meu Deus. Aqui, ó. Aqui é meu consolo. Fica no meu travesseiro. Mas É o quê? aqui é essa do Ricardo, essa do Daniel. E você nunca mais teve notícia deles? Se trata de uma quadrilha que atua para traficar crianças pobres aqui no sertão do Bahia. Sim, de forma planejada e profissional habitual. Eu tô esperando por eles aqui. Atenção, a nossa equipe acaba de flagrar com exclusividade um homem que estava tentando fazer extorsão a um vereador aqui no município de Bahia. Nesse exato momento, o vereador acaba de mostrar aqui o dinheiro. Esse dinheiro aqui, vereador, foi de quê? Infelizmente, me cobrando um dinheiro para me livrar de uma situação que eu não estou sendo acusado, uma situação que eu não estou sendo acusado praticamente, não tenho crime nenhum. E 6 mil reais, só que eu disse que arranjei só a metade, aí estou passando aos 3 mil reais. Passando os 3 mil reais e então querendo me subornar, estão querendo fazer algo que eu não estou, sinceramente, né? Eu estou muito constrangido, né? Eles são meus amigos, na verdade, mas eu estou decepcionado. Então são 3 mil reais que o senhor está pagando? Esses 3 mil reais, inclusive, eles solicitaram 6 mil reais. Eu disse que não conseguia, porque eu não estou com condições. E, inclusive, a partir do momento que eu percebi isso, aí vi que era uma extorsão, na verdade. Vi que era uma extorsão. Aí consegui chamar a polícia, prestei queixa, consegui chamar o major, inclusive, para verificar, identificar isso. Aí está aí presente, está aí sendo mostrado para a polícia que realmente é uma extorsão que queriam fazer comigo. E esse dinheiro foi encontrado com você? Não, isso aí foi ele que me deu, para que as pessoas entrassem em contato para essa pessoa vir pegar esse dinheiro. Quem é essa pessoa? São militares. Quem são esses militares? Aí eu não conheço, não. Ele vai ser levado para a delegacia daqui de Bahia, para a 5ª DD, vai ser autuado em flagrante por extorsão consumada. Né? O fato que a gente recebeu essa denúncia hoje pela manhã, que ele estaria exigindo dinheiro do vereador. Então, eu não sei o que foi que ele achou a respeito, a visão dele qual foi, mas o fato é que ele, há dias, vinha tentando conseguir 6 mil reais do vereador, que hoje pela manhã prestou uma queixa no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, nos foi informado, e então houve essa ação policial, que resultou agora aí na prisão em flagrante do conselheiro tutelar. Gente, 2 agentes por trás disso aí, cobrando dinheiro de mim. Me disseram que eram 2 agentes, eu não sei se é civil, mas 2 agentes, então queremos saber quem são esses agentes. Quem são esses agentes que estão por trás cobrando dinheiro de mim, inclusive me incriminando, né? Com um fato que precisa ser provado, tá certo? E dessa forma eu não posso concordar, infelizmente tive que tomar uma providência.
Bom, e acaba de chegar aqui na 5ª Delegacia o Tony Cultura, acompanhado do Jarbas, que estão sendo acusados de extorsão a um vereador aqui do município de Bahia. Será agora ouvido pelo delegado de plantão. Os policiais que efetuaram a prisão do mesmo já estão aqui. Momento em que nós registramos a participação de 2 conselheiros tutelares. Jarbas, qual é a sua versão de ter ido com o Tony até a casa do vereador? E não sabia que ele estava com esse dinheiro nessa... Não tenho conhecimento. E Deltone Ribeiro Soares e Jarbas Araújo Freire serão ouvidos pelo delegado Paulo Josafá aqui na 5ª Delegacia, sediada em Bahia. Em agosto deste ano, a Keren enfrentou uma situação bastante complicada. Denunciada por vizinhos, a dona de casa teve os 2 filhos, um menino de 5 e uma menina de 7 anos, retirados pelo Conselho Tutelar. As crianças foram levadas para um abrigo, onde ficaram por uma semana. Na justiça, ela conseguiu que os 2 voltassem para casa, mas com a condição de serem acompanhados pelo Conselho. Até aí, tudo bem. Mas o problema veio há 2 semanas. As crianças foram novamente retiradas dela, mas dessa vez por engano. Foi um erro do Conselho Tutelar que houve, né? Uma má interpretação do que a juíza determinou, que foi um acompanhamento psicossocial. Eles simplesmente entraram na escola, retiraram essas crianças e eu não vi mandado de busca e apreensão. Eu não sei onde que está esse mandado. E a gente está tentando entender o que foi que aconteceu. Ela alega que os conselheiros não apresentaram nenhum documento para levar as crianças. Além disso, tiraram os pequenos da escola e sem a presença da diretora. A diretora estava num curso da CEMED. Ela não estava na escola, eles simplesmente entraram, falaram que tinha um mandado judicial, só que não apresentaram o mandado, não tem esse mandado na ficha escolar deles, então a gente não sabe. Situação que mudou a vida da família e a cabeça das crianças. Os meus filhos têm inúmeros problemas, tanto emocionais como psicológicos, medo, choro, regrediram um pouco. Já no colo da mãe, as crianças estão mais tranquilas, mas Keren ainda luta para normalizar as coisas. E para que essa situação não se repita com outras famílias, ela quer justiça. Depois que essa fase passar, a gente conseguir voltar com esses probleminhas, conseguimos tirar esses probleminhas deles, eu vou sim entrar com processo contra o Conselho Tutelar. A justiça. A justiça. A criança está internada há 15 dias no Hospital de Urgência de Teresina. Ela foi diagnosticada com infecção vaginal. Mas a cada dia que passa, a situação do bebê de apenas 4 meses só piora. O motivo na qual a gente chegou aqui é que constataram simplesmente que a bebezinha apresentava uma infecção vaginal. Infecção vaginal essa causada por uma bactéria. Bactéria essa que até hoje ninguém sabe. Ninguém conseguiu descobrir que tipo de bactéria é essa e que bactéria essa poderia causar alguma outra lesão no corpo dela. Ninguém conseguiu constatar ainda. Mas existe uma outra questão neste caso. A família é de Simplício Mendes, sul do Piauí. O bebê foi atendido primeiro no hospital da cidade, onde foi detectada a infecção. Os médicos decidiram transferi-lo para Teresina. Ao chegar no HUT, a mãe foi surpreendida por uma equipe do Conselho Tutelar, que logo em seguida veio para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente registrar boletim de ocorrência, alegando que o bebê pode ter sido estuprado. A mãe está com o boletim de ocorrência e questionou a conselheira o porquê do registro com a opção de estupro de vulnerável. Assim que a gente chegou aqui, o Conselho Tutelar já se encontrava no hospital, no HUT. Então, creio eu que eles tiveram alguma informação na qual a bebezinha teria chegando aqui estrupada. Chegando aqui, a conselheira tutelar levou a mulher que veio comigo
na DPCA aqui do lado do hospital. Chegando lá, ela começou a falar, e a moça que veio comigo simplesmente assinou um papel sem saber o que realmente estava assinando e para que era. E eu estou em mãos com um boletim de ocorrência na qual ela afirma que a bebezinha é estupro e vulnerável. Afirmou uma questão na qual ela não sabia, realmente não tinha conhecimento do caso da menina e afirmou uma coisa num papel que creio eu que é muito grave. Ela disse o que para você na hora que colocou lá como estupro de vulnerável? Eu perguntei, eu chamei ela no hospital para ter uma conversa comigo. Ela demorou muitos dias para aparecer aqui no hospital. Quando ela apareceu, eu perguntei para ela o porquê que ela colocou no boletim de ocorrência estupro de vulnerável. E ela também ainda falou a seguinte frase: se quiser processar, tenta, se der certo, bem, se não, bem também. O pai do bebê está sendo acusado pelo possível estupro e Letícia não acredita nessa versão. Justamente, ele até se afastou do serviço porque ele não tem psicológico para poder trabalhar sabendo que está sendo acusado e ele não sai de casa porque ele ficou em Simplício Mendes, não está saindo de casa porque tem medo da repressão dos populares. E assim, é uma situação muito complicada na qual a gente está tentando sobressair de maneira mais fácil, mas a cada minuto que passa, a cada instante que passa está sendo difícil, está complicado. O conselheiro tutelar Paulo Henrique Ramos de Oliveira, de 40 anos, foi preso por policiais civis na Avenida Grande Circular, na tarde desta quinta, 16 de junho, em Manaus. Segundo a polícia, ele é acusado de extorquir e pedir a um pai a quantia de R$500 para conseguir a guarda do filho de 11 anos. O delegado titular do 9º DIP, Raimundo Alcioli, falou como foi toda a ação até na prisão do acusado. No momento, o conselheiro solicitou dele o pagamento de R$500 para poder fazer a liberação, para poder conceder essa guarda provisória. O rapaz procurou a polícia, fez a denúncia, procurou o distrito, fez a denúncia. Nós pedimos um apoio da Secretaria de Inteligência, através do Dr. Tomás. Fomos até a Secretaria, pedimos apoio logístico. Diante com esse apoio logístico, nós iniciamos as investigações para fazer a prisão do elemento. Ele só não sabe explicar como o dinheiro foi parado no para-sol do carro dele. Paulo Henrique Ramos de Oliveira estava em seu veículo e não reagiu à prisão. Atualmente ele atuava como conselheiro tutelar da Zona Leste 2 e vai responder pelo crime de corrupção ativa. Na mesa da Vânia, um calhamaço com falsas denúncias. Informações que, ao invés de ajudar a combater abusos sexuais e outros tipos de violência, na verdade prejudicam, e muito, o trabalho das 5 conselheiras da região norte na capital. Brigas de casais separados ou de vizinhos, entre outras situações, podem estar por trás dos trotes. O casal se separa, às vezes ele querem a reconciliação, o outro não quer, ele começa a denunciar o outro por negligência, por maus tratos, assim, para atingir aquela pessoa. O vizinho que briga com outro vizinho resolve denunciar. Então tem uma série de coisas assim que a pessoa denuncia para prejudicar o outro, só que acaba prejudicando o trabalho do conselho. De acordo com a Vânia e também com as demais conselheiras ali do prédio da região norte, as denúncias que mostramos, todas elas, 47 no total, lembrando, vêm desta rua aqui, a Sérgio Porto, que fica no Jardim Marabá, próximo à Vila Margarida, em Campo Grande. E a pessoa que faz a denúncia, ela parece que ela tem um conhecimento, assim, de como que procede uma denúncia de abuso, uma denúncia de violência física ou de abandono mesmo de incapaz. Bota a corneta, vai. Vamos lá. Vai lá. Lomba
Lomba do Pinheiro, zona leste da capital. Pois os moradores de lá entregaram ao Ministério Público denúncias sobre uma conselheira tutelar do bairro. Segundo essas pessoas, além de ocupar duas funções incompatíveis, a conselheira estaria envolvida em desvio de mantimentos da creche da associação. Esses mantimentos, eles estariam sendo desviados para uma creche particular. Os moradores da Lomba do Pinheiro estão revoltados. Eles denunciam uma conselheira tutelar da região. Ela estaria trabalhando em dois locais, no conselho e também numa associação que cuida de 130 crianças e adolescentes. Segundo uma lei municipal, isso não seria permitido, pois o exercício das duas funções é incompatível. Uma conselheira tutelar, uma das atribuições dela, né, é garantir a proteção da criança e adolescente. No momento que ela ainda continua sendo dirigente de uma entidade para as mesmas finalidades, né, como que ela vai fiscalizar a própria entidade dela? Documentos em nome da associação comprovam o trabalho simultâneo. Neste, a conselheira tutelar assina uma prestação de contas de 2008, período em que já deveria ter se afastado do cargo de presidente da associação. Neste outro, de 2009, ela assina uma demissão. A vice dela teria que ter assumido no lugar dela no momento que ela assumiu o conselho tutelar. Que ela continua assinando e ela continua se declarando presidente. Os moradores agora pedem que o Ministério Público olhe com atenção para o caso. Um dossiê com as denúncias foi elaborado pela comunidade e entregue aos procuradores públicos e também à Prefeitura de Porto Alegre. Eu só espero que essa história não tenha algum fiozinho de política no meio. Essa é a minha opinião e não vai mudar. Eu sou transparente, eu falo porque eu tenho liberdade para falar isso. Olha, a bem da verdade é o seguinte, o que tem de gente que se lança à função de conselheiro tutelar, ao cargo de conselheiro tutelar, mas sabe para quê? Tem muitos que chegam a esse cargo, batalham, lutam, fazem de tudo como trampolim para chegar a um cargo de vereador, a uma Câmara Municipal. Tô falando alguma coisa de errado, não? Tô falando alguma mentira? E o mesmo acontece com o conselheiro tutelar. A maioria, quase esmagadora, está de olho no quê? A Câmara de Vereadores da sua cidade, no Palácio Farroupilha e até voam mais longe, né? Sonham mais alto.